Vamos ter respeito. Deputadas, vamos respeitar que vocês tiveram respeito. Só no Rio de Janeiro, vocês vivem desumanizando o adversário de vocês. Tá? E chega de usar o corpo da Marielle pra vocês fazerem política em cima dela. Lava sua boca pra falar de Marielle, lava sua boca. O deputado está preso, acusado, suspeito de executar Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, uma parlamentar do Brasil. Uma execução que é uma fratura na democracia brasileira, senhora presidenta. Então, presidenta, esse é um crime que já está há mais de um ano sob a responsabilidade da Polícia Federal, que revisou todas as linhas investigativas e ainda bem conseguiu um feito importantíssimo, que foi demonstrar a colaboração ativas de pessoas de dentro do Estado, da Polícia Civil, conselheiros do Tribunal de Contas da União e deputados federais no planejamento e execução desse crime. E os documentos que embasaram, senhora presidenta, essa prisão, não é verdade que não estavam disponíveis. Eles ganharam já ampla publicidade pelo próprio Supremo. Não precisa nem pesquisar no Google, está na página principal do site do STF. E, inclusive, estava no sistema dessa casa já desde ontem. E a prisão do deputado acusado de planejar a execução de Marielle Chiquinho Brazão, ela veio também corroborada com diversos elementos, e eu queria trazê-los aqui. Esses elementos incluem a atuação histórica da família Brazão na cidade do Rio de Janeiro com as milícias. Incluem ligação com diferentes grupos criminosos. Inclui o controle territorial de diferentes áreas da cidade do Rio. E, senhora presidenta, inclui também participação na obstrução da justiça. E essa obstrução se fez durante o mandato de deputado e não enquanto vereador. Portanto, obviamente, a competência do Supremo, da Justiça Federal, investigar e dar os rumos desse caso. A gente está falando de obstrução com inclusão de testemunhas falsas no processo. A gente está falando de queima de arquivo. Foram pelo menos 5 pessoas mortas que eram fundamentais para a obtenção de provas, para que nós não ficássemos 6 anos esperando uma resposta do Estado brasileiro diante de um crime que o próprio Estado cometeu. A gente está falando de ameaça de fuga. Não há fartas provas para uma prisão preventiva? Que absurdo é esse? Não é inconstitucional, senhor presidente. Foi comprovado que os mandantes desse crime estavam obstruindo a aplicação da lei e as investigações. Inclusive, o chefe da polícia, traidor, que abraçou a família, mas, lamentavelmente, indicado por Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, estava lá, ex-ministro de Bolsonaro estava lá para atrapalhar as investigações, senhora presidenta. Foram assassinadas 5 pessoas. Lucas do Prado Nascimento, ele foi morto 1 mês depois da morte de Marielle. E ele foi a pessoa que clonou o carro onde os assassinos estavam para matar Marielle. Foi assassinado Edmilson da Silva de Oliveira, conhecido como Macalé, com relações próximas com a família Brazão. Foi morto a tiros. E ele foi apontado por Écio Queiroz como intermediário na contratação de Rony Lessa. O outro assassinado, como queima de arquivo, foi Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha, mecânico que desmontou o carro. O outro assassinado foi Hélio de Paulo Ferreira, conhecido como Senhor das Armas, que também tinha relação com o caso. Senhores, o artigo 312 é claro. A gente, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva ela pode e deve ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria. Hoje é um dia triste para a democracia brasileira, 6 anos é tempo demais, no momento em que a justiça finalmente aponta para a resolução desse crime.
A vergonha está acontecendo nesse parlamento que decide não se posicionar sobre um dos maiores crimes da democracia brasileira desde o pós-ditadura. É uma vergonha que esse parlamento adia a decisão de manter a prisão daquele que matou Marielle e Anderson com tantos tiros que nós, amigos, familiares, nem sequer pudemos olhar e se despedir de Marielle no caixão, porque teve que ser de caixão fechado. É lamentável, triste dia para a democracia, triste dia para um parlamento que resolveu dizer não à democracia brasileira. E me permita... Para finalizar, deputada. Espera aí. Eu queria pedir desculpas. Desculpas à mãe de Marielle, dona Marinete, ao pai de Marielle, seu Toim. Queria pedir desculpa à irmã de Marielle, Aniele. Pedir desculpa, presidenta, à Mônica, mulher de Marielle, à Luiara, filha de Marielle, à Ágata e ao Arthur, viúva de Anderson e filho de Anderson. Pela minoria, deputado Ricardo Salles. É uma vergonha, é um escárnio que nós acabamos de ver hoje na CCJ. Nós já esperamos tempo demais. São 6 anos de luta por justiça para Marielle Franco e Anderson Gomes. São 6 anos de mobilização que garantiram chegar até Rony Lessa e Elson Queiroz. São 6 anos que nós tivemos que derrotar o Bolsonaro, amigo de milicianos, para ter investigação séria comandada pela Polícia Federal. São 6 anos vendo os tentáculos dessa organização criminosa, porque não existe milícia sem Estado. E tem tentáculo no Judiciário, tem tentáculo no Legislativo, tem tentáculo no Executivo que segurou e obstruiu as investigações. E agora chegar na CCJ, depois de todo o clamor popular, depois de todas as lágrimas derramadas por aqueles que defendem liberdades democráticas, pela família de Marielle e Anderson, e ver que tem gente passando pano para miliciano. Que tem gente aqui defendendo e protelando na prática que a gente passe um recado, que é do fim da impunidade. Então, além de manutenção da prisão, nós vamos seguir essa batalha como fizemos até agora. Prisão e cassação. Com a palavra pela... Em primeiro lugar, esse pedido de vista poderia ter sido feito depois do bom e intenso debate sobre a questão. Tendo sido feito logo de imediato, virou um pedido a perder de vista. Sabe quando nós vamos voltar a examinar essa questão gravíssima, urgente, candente? 10 de abril. Isso é uma demissão da função da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ah, precisamos examinar melhor. A investigação rola há 6 anos e começou a ter efetividade depois de idas e vindas e traições e conluios e crimes no processo todo há 1 ano e pouco. Os documentos estão à disposição de todos nós desde domingo, não dá tempo de ler, 470 páginas. Envolve um deputado, não tivemos interesse, fizemos outras coisas, mas é evidente, ao contrário do que disse o advogado, que há um estado de flagrância. E como disse agora o deputado Salles, é óbvio que o deputado obstruiu a justiça, inclusive com a força de um mandato parlamentar federal. Ou seja, a atuação dele não é apenas na arquitetura desse crime hediondo, ele, seus comparsas e outros que podem ser apontados ainda. A investigação não acabou, não se encerrou, o caso não está resolvido de modo algum. Agora, é claro que desde o mandato federal, e a gente sabe como essas máfias atuam, se infiltrando no poder legislativo, usando prerrogativas, fazendo de impunidade, de imunidade em impunidade, é claro que ele atuou muito fortemente desde agora. Portanto, é cabível, justa e necessária essa prisão. E essa casa tem que autorizá-la, confirmá-la o quanto antes. Isso aí é protelação indefensável. Presidente.